Pessoal, meu nome é Thiago Prado e sejam bem-vindos aos amantes dos board games. E mais um vídeo da nossa lista que a gente está subindo a escada. A gente começou com os jogos leves, médios, pesados e vamos para eles. Os pesos pesados, galera. O último do topo, que são aqueles jogos mais pesados, mais complexos, com mais regras, mais possibilidades de estratégias. A gente vai mesclar alguns jogos, vão ter algumas opções bem interessantes aqui. E o maior desafio é jogos para quem está começando no hobby. Será que dá para começar no hobby com esses jogos super pesados? Então agora, bora pro vídeo. Bora lá então. Antes disso, 3 pontos rápidos. O primeiro, mais importante de todos, vai estar tudo no timestamps aqui embaixo no YouTube para vocês, no vídeo, para vocês poderem ver. Ah, eu quero pular direto para os vídeos e tal, não quero ver explicação nem nada, então pula pro vídeo. Segundo, a gente tem um grupo do WhatsApp totalmente aberto. A gente não tem clube de canal, não tem nada, não vai ter. A ideia é ser totalmente gratuito para vocês, galera. Então a gente tem um grupo lá onde a gente troca ideia, passa informação, bate papo. Então é grupo de jogos de tabuleiro de maneira geral. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Clica na setinha, abre a descrição e clica no grupo do WhatsApp, tá? E por fim, explicação rápida como é que a gente está escolhendo os jogos daqui, né? Basicamente, pessoal, são jogos que eu conheço, que eu tenho experiência, ou que eu já tenha jogado bastante, ou que eu já vi muito conteúdo sobre, então eu sei o que eu vou esperar quando jogar, eu já tenho essa prática. É basicamente isso, né, pessoal? Então aí entra os jogos um pouquinho mais complicados. E a gente está utilizando, pessoal, basicamente como categorização, a gente separando o que é leve, o que é médio, o que é pesado, pelo ranking do BGG, que é o Board Game Geek, o maior portal de jogos de tabuleiro do mundo, onde milhares de pessoas avaliam os jogos para saber a média de peso deles, tá? O peso é basicamente, a nota é basicamente um critério que varia entre complexidade de regras e complexidade estratégica para você maximizar o jogo, tá? Então, esses jogos que estão aqui entraria no que seria uma nota entre 3,8, 3,9 e até 5, que é o máximo, tá? A nota vai até 5 no máximo. Então, o nosso muito pesado são jogos aí que a nota mais ou menos pesada vai entre 3,9 e até 5. A gente não vai chegar nem no jogo até 5 e até pensando que são jogos pra gente iniciar no hobby. Eu não recomendo como sejam os primeiros jogos, mas você já passou pelos jogos leves, jogos médios, jogos pesados e quer experimentar uma coisa mais pesada ainda, já tem uma experiência mínima, mas ainda é iniciante, ainda está há pouco tempo no hobby, então esses jogos podem ser eventualmente para você. Bora lá, parar de enrolação e bora para a lista. Vamos lá então, pessoal, a gente tem um pouquinho de tudo nessa lista, tá? Vai ser até mais diversificado do que as outras listas. Por incrível que pareça, os pesos pesados vai ser mais diversificado que as outras, que a maioria teve mais euro, teve um pouquinho de carteado e tal, mas teve mais euro mesmo. São jogos de pontuação. Aqui nessa lista a gente vai começar com um jogo que é de conflito, que é o Root, mas não é o Root está aqui atrás, não é o Root sozinho. Quando a gente considera peso pesado, o Root já fica naquela limiar entre pesado e muito pesado, porque cada facção é como se fosse um jogo de tabuleiro diferente. A regra base do Root, o mapa em si, é muito simples, muito fácil. Agora, você entender maximizar cada personagem do jogo, já que é um jogo assimétrico, aí sim é como se você estivesse jogando um jogo completamente diferente um com o outro, e às vezes uma facção vai sobrepor a regra de outra facção, então você tem que saber de tudo. Então aí, para considerar peso pesado, eu estou colocando todas as expansões no Root. Ao contrário da grande maioria, ou quase todos os jogos de tabuleiro, normalmente expansões acrescentar, às vezes uma mecânica a mais, ou um caminho a mais, uma coisinha aqui a mais. No Root não. Cada expansão são jogos novos, literalmente, pessoal, porque são facções novas. Como que pesa no jogo são as facções, quanto mais facção você coloca, mais pesado fica o jogo para entender a jogar com e jogar contra. Então, mas o Root em si é um jogo maravilhoso, pessoal. Eu não conheço quase ninguém, não vou falar ninguém, mas eu não conheço quase ninguém que não viciou no jogo. O bom dele, por mais que se você acrescentar as expansões ele fica super pesado e tudo mais, a média da nota dele é uns 3,8 mais ou menos, e assim, se colocar as expansões pode chegar a 4,5 se colocar todas mesmo. O bom é que você pode começar pelo jogo base, aprender as 4, compra uma expansão, aprende 2, e pode ir assim por diante. Você não é obrigado a aprender tudo de uma vez. Então esse é um diferencial e acaba sendo bem legal em relação ao Root. E de jogos de conflito, com certeza, para mim, o Root é o melhor de todos. Agora vamos para uma obviedade, pessoal. A minha segunda recomendação aí é um Euro, que é um jogo clássico, na verdade. A gente tentou sair de alguns óbvios aqui, só que esse é um jogo que eu vou recomendar e muito, sim. Que é a família Terra Mística, pessoal. O Terra Mística por si só
ele já tem uma nota meio pesada e tal, mas você vai acrescentando as expansões e ele acaba ficando mais pesado ainda. Se você pegar o Projeto Gaia e o Era da Inovação, que são jogos completamente assim, ele tem a essência, são jogos diferentes, só que a base do jogo é a mesma, né? Se você pegar a Era da Inovação, que vai ser o que eu mais vou recomendar, que é o jogo que eu tenho, vocês não estão vendo, mas está lá em cima, ele é peso 4,2, se eu não me engano. Então ele é um jogo bem pesado, só que assim, ontem eu tive a experiência da gente jogar com uma pessoa que não conhecia o jogo, que é uma pessoa que é relativamente iniciante em jogos de tabuleiro, mas é uma pessoa bem competitiva, é uma pessoa que fica altamente concentrada. Inclusive é um gringo que a gente jogou, um indiano, que fala só inglês e espanhol, e aí foi jogar com a gente aqui no Brasil. A gente ensinou para ele o jogo na hora e ele foi super bem, ele ficou em segundo lugar. Ele realmente foi bem, ele fez 120 pontos, se não me engano, que pelo ranqueamento do jogo, para quem é iniciante, fazer 120 pontos da primeira vez, já quer dizer que é uma pessoa que realmente superou as expectativas básicas do jogo. Então, assim, é um jogo que, assim, ele tem uma carga de regras um pouco maior, ele é um jogo que, para você maximizar, tem a questão estratégica, mas dá para jogar relativamente tranquilo, assim. Como eu disse, não para primeiro jogo totalmente, mas, assim, já jogou alguns jogos de tabuleiro, já entendeu que é um jogo de tabuleiro moderno e tal, dá sim para jogar a Era da Inovação. Eu vou recomendar a Era da Inovação porque é o jogo que eu acho que eu mais gostei dos três, mas todos são muito bons. Tanto Terra Mística com as expansões, porque corrige algumas questões do jogo base, quanto o Projeto Gaia, para quem quiser uma pegada mais fantasia científica, ou quiser a inovação, que aí a gente está falando já de uma coisa mais medieval e mais voltado para o steampunk, né? Que aí tem essa questão aí de coisa em teoria antiga, mais com tecnologia e tal. De todos, o que eu mais gostei é o Era da Inovação. Eu quero jogar os outros ainda, mas eu já tinha gostado mais da Era da Inovação, joguei, gostei muito dele. É um jogo que realmente eu recomendo para quem quiser desses jogos mais pesados. E só para contextualizar rapidamente, né? Vou falar um pouquinho do jogo para quem não conhece. Basicamente, nós somos tribos, somos facções e a gente tem um mundo onde cada lugar desse mundo tem um tipo de terreno diferente. E a gente tem que evoluir a nossa sociedade do ponto de vista, no caso da inovação, do ponto de vista de conhecimentos, mas ao mesmo tempo a gente tem que usar parte desse conhecimento também para terraformar os terrenos ao nosso redor, para ficarem terrenos propícios à nossa raça e a gente conseguir colocando nossas construções, guildas, escolas, universidades, templos, palácios, no caso, etc., para a gente expandir nossa raça. E aí vence o jogo no final quem fizer mais ponto, que é basicamente a tradução de quem conseguiu ser melhor na questão de desenvolvimento de expansão e desenvolvimento de conhecimentos de maneira geral. E em terceiro na lista vai entrar um jogo que também é bem conhecido, que é o Gloomhaven, pessoal. O Presas do Leão, que é o menor, entrou nos jogos pesados e o Gloomhaven com certeza é peso pesado. Só que ele é o jogo para quem quiser, quem quer o jogo estilo Dungeon Crawler, que chama, que é um jogo onde você é um jogo mais cooperativo, no caso. Você tem seu personagem, bem parecido com RPG, você tem seu personagem, você vai fazer uma história com esse personagem, então você vai melhorando ele, você pode usar ao longo das missões conseguindo dinheiro para poder na cidade comprar itens, melhorando os personagens, aumentando o nível dele, por consequência ele vai ficando mais forte, e aí você vai enfrentando monstros mais fortes, outros personagens mais fortes, e aí cada tabuleiro é uma história, você tem um mapa de Gloomhaven que é bem legal, e aí, ao passo que você vai avançando na história, você toma caminhos diferentes e você pode ir para lugares diferentes. E aí você vai marcando com adesivo onde você já passou e tal, e aí você vai modelando a história de acordo com de acordo com as suas decisões, né? Então você pode tomar uma decisão que pode ir para um caminho, ou pode tomar outra decisão que vai para outro caminho, e aí o jogo tem, se não me engano, acho que mais de 100 ou próximo de 100 cenários diferentes. Então, assim, ele é muito legal, é um jogo que é para você realmente sentar, ou para quem gosta muito e joga sozinho, ou quem tem um grupo, uma pessoa que vai ficar do seu lado, ou um grupo de pessoas que para jogar assim durante meses ou até anos, dependendo. Então não é um jogo para qualquer um nesse sentido, porque você tem que estar empenhado. É um jogo que o setup demora um pouco, porque cada cenário é diferente, então você tem que ir modelando os cenários e tal. Quando você completa a missão, você tem que ler um pouquinho da história, você tem que ir para a cidade, ver se você vai comprar itens ou não, mas assim, nessa questão que quem gosta de historinha e tudo mais, é um jogo sensacional, só que é um jogo pesado de mecânicas, de regras de maneira geral. É um jogo que assim, você sempre vai ter alguma duvidadinha, você vai ter que ficar consultando o livro de regras, pelo menos no começo, as primeiras missões que você for fazer, com certeza você vai ver vídeos no YouTube e tudo mais para procurar, porque vai ter essa questão, porque o que pesa muito neles são principalmente as regras, pessoal.
ainda tem essa questão que é um jogo pesado, que você tem que tomar decisões e tal, mas ele é um jogo sensacional para quem gosta desse estilo de jogo, de você avançar em masmorras, com história, cooperativa e tal. Ele, com certeza, eu creio que seja o melhor do mundo. Pessoal, falei para vocês que essa lista tá um pouco diferente, né? Eu já passei um jogo cooperativo. Ó, eu passei um jogo de conflito, passei um euro, passei um cooperativo, vou passar um outro cooperativo que é totalmente diferente. O primeiro cooperativo foi o Gloomhaven, mais estilo RPG e tal. Agora eu vou passar um outro cooperativo que é mais competitivo, talvez. É um cooperativo assimétrico que lembra um pouquinho, inclusive, até o próprio Root nesse sentido, mas que é um jogo bem legal para quem curte jogos cooperativos. Ele é um jogo difícil. Não pensa, eu vou colocar, tô jogando contra o próprio jogo, própria inteligência artificial e tal, vai ser moleza. Não, não é moleza. E a gente tá falando do Spirit Island, pessoal. O Spirit Island é um jogo cooperativo, onde, ao contrário da maioria, onde você tem cenários fixos, é um jogo que você passa por um cenário, você não vai fazer ele de novo, ele não é exatamente um cenário, ele é cenários diferentes. Ele é basicamente o mesmo local, onde você tem dificuldades diferentes para fazer aquele local, o que é bem legal. Basicamente, a gente está numa ilha. Nessa ilha existem os povos da ilha e os invasores que querem acabar com os povos daquela ilha. Normalmente, historicamente falando, os invasores normalmente têm mais tecnologia e tudo mais que os povos da ilha e vai conseguir dizimar o pessoal de lá. Porém, nesse jogo, pessoal, antes que isso aconteça, esse jogo tem espíritos que protegem aquela ilha. E aí, qual que é a ideia? Esses espíritos vão, percebendo que a ilha pode ser dizimada, eles vão agir junto com os habitantes daquela ilha para conseguir aniquilar os invasores. Então, cada jogador é um espírito diferente, que joga completamente diferente, tem poderes diferentes uns dos outros, e a gente tem que ir jogando cooperativamente, e aí vão abrir cartas de eventos, e vão acontecer várias coisas, onde a gente tem que ir tomando decisões, e aí os invasores vão se multiplicando, e se a gente não tomar as decisões corretas, a ilha vai ser dizimada. Então, assim, é um jogo bem legal, não é um jogo fácil, como eu disse para vocês, além de regras e tudo mais, a dificuldade em si de você ganhar o jogo é relativamente alta, e é um jogo que, assim, depois que ele foi lançado também, ele foi subindo absurdamente no ranking dos melhores jogos. Eu não sou tão fã de jogos cooperativos, mas eu tenho que admitir que, dentre os cooperativos e tal, pensando em quem gosta de dificuldade e tal, ele é um jogo bem legal, até porque, por que eu recomendo bem ele? Porque eu sou o perfil da pessoa que gosta de uma coisa mais estratégica, tática, que dependa mais das suas ações e não tanto da sorte. E o jogo depende muito menos da sorte, mais do que você vai tomar de decisão. Ao contrário, por exemplo, de um Mansion of Madness, que depende muito da sorte, tem que ficar jogando dado toda hora, que é uma coisa chata. Esse jogo depende menos. E aí você depende mais das suas decisões, como você vai enxergar daqui pra frente. Se você tomar uma decisão errada agora, já era, você praticamente perdeu o jogo. E não só você, os seus colegas também, né? Então ele é bem legal por causa disso. Eu recomendo bastante para quem curte jogos cooperativos. E por fim, pessoal, eu vou recomendar um jogo que, assim, eu já tinha visto bastante dele. Eu tive a oportunidade de pegar, eu já estava na minha lista de DG, mas estava lá para trás, porque parecia ser muito complexo. Assim, vendo o que ele se propõe a fazer e tudo mais. Mas surgiu a oportunidade de eu pegar ele junto com os vários jogos que eu peguei com o Ricardo lá um tempo atrás, que vocês devem ter visto o vídeo lá, acho que pegou vários jogos com ele e tudo mais. E aí o que aconteceu? Eu joguei ele. E falei, putz, esse jogo provavelmente vai ser um dos meus top 5 fácil para a vida inteira. É um jogo que eu joguei uma vez só por enquanto. Eu quero jogar muito ele, mas quando a gente fala de jogos pesados começa a ser um pouco mais difícil a gente achar pessoas para jogar, né? Não que eu não consiga, mas eu tô girando alguns jogos e com certeza vou jogar ele muitas vezes ainda, pessoal. E eu tô falando do Um Banquete a Odin. É um jogo que, assim, você olha e fala, putz, dá uma certa... A temática é muito legal, eu já falei, eu gosto de jogos euros, temáticos, com a cultura euro mesmo e tudo mais, da Europa e tudo mais. Aqui a gente está falando de mitologia nórdica, dos nórdicos de maneira geral, só que muito mais da parte real do negócio mesmo do que a parte mitológica. Então a gente faz coisas basicamente que vikings faziam naquela época, de caçar, de construir coisas, descobrir ilhas, dizimar, saquear. Então, assim, é um jogo que você vai simular um pouco isso. Mas, qual que é a questão do jogo? É um jogo que tem um tabuleiro grande, e esse tabuleiro não é um tabuleiro de você se movimentar e tudo mais, é um tabuleiro de ações. É um jogo de alocação de trabalhadores, ou seja, você vai alocar os seus vikings, seus trabalhadores vikings.
É um jogo que tem algumas rodadas, cada rodada você tem uma quantidade limitada de trabalhadores, e você tem mais de 60 ações possíveis. E aí você tem que pensar o que você vai fazer, e você é extremamente limitado de ações. Aí cada rodada você ganha um bonequinho, você ganha um trabalhador a mais para você alocar junto, mas você tem que pensar muito bem. Qual que é o diferencial? Além disso, de você ter que ir alocando, fazendo as ações e tudo mais, primeiro que a quantidade de ações é muito grande, e as possibilidades e a quantidade possível de ações que você vai fazer durante o jogo é muito pequena. Então, se você não tomar as decisões corretas, você vai se danar o jogo inteiro. Só que qual que é a questão? A sua vila viking, cada um tem sua vila viking, é como se fosse um Tetris. Então a gente vai saqueando e tal, e a gente tem que encaixando as coisas, você tem que conseguir poder encaixar. E aí as cores das coisas determinam, por exemplo, essa cor X são utensílios, então ele vai para a parte de roupas, etc. Essa outra cor aqui é de comida, e aí cada vez que vira rodada, você tem que ter certa quantidade de comidas lá alocadas no espaço certo para você alimentar seu povo. Que é bastante coisa do Ulvin, isso daí, né? Ele gosta de sempre no jogo, também ele fez o Agrícola, a Caverna. Mas esse jogo, ele é sensacional porque, assim, essa quantidade de ações parece que é muita coisa e tal. Mas não, pessoal, na verdade, assim, mecanicamente falando, assim, tem muitas ações, mas elas são relativamente simples. A questão é como tomar a melhor decisão. E aí, depois que você joga a primeira vez, você fala, putz, eu quero jogar várias e várias vezes pra ir descobrindo os caminhos. É um jogo que você descobre muito. Como tem muitas ações, muitas possibilidades, toda vez que você for jogar vai ser uma descoberta nova. Não vai existir um caminho só pra você fazer. Então, assim, eu achei sensacional essa ideia. Quando você vai na prática ver isso, é muito melhor do que na teoria. Então, é um jogo sensacional. É um dos meus jogos favoritos já disparado, assim. A caixa é bonita, o jogo é diferenciado, mas ele é muito gostoso, pessoal. Vocês não têm noção de quanto esse jogo é gostoso. Ele é um pouco demorado, você tem que ler bastante, ver o que faz cada uma das ações, porque é bastante ação e tudo mais. Só que essa temática dele é incrível, pessoal, é incrível. Depois que eu joguei, por mim, eu jogava mais 500 vezes seguidas, porque ele realmente é um jogo incrível. E aqui fica a nossa lista dos 5 jogos super pesados, dos pesos pesados, recomendados para quem é iniciante no hobby de jogos de tabuleiro. E é isso, pessoal, espero que tenham curtido. Todos os jogos que a gente recomendou aqui são jogos, como eu falei, são bem pesados e tudo mais, só que são jogos que dá para jogar. Eu vou fazer algumas menções honrosas, que aí não entraram nessa lista, porque aí são jogos realmente que eu acho que assim, você tem que ter um nível um pouquinho maior já nos jogos de tabuleiro para poder jogar, talvez comprar e realmente jogar esses jogos. Para começar, os jogos do Vital Lacerda, que tem um Lisboa lá em cima. Eu joguei o The Gallery, que é um jogo de galeria, você tem que gerenciar sua galeria de arte e tudo mais. E tem um Lisboa, que tá aqui em cima, que eu vou jogar logo em breve, que é peso acho que 4,6, alguma coisa assim. O The Gallery também 4,2, 4,3, enfim. E os jogos dele, no geral, são muito pesados de mecânica, de regras e tal. Então, assim, são jogos bem mais massivos, que vai ser difícil você encontrar pessoas para jogar e tal. Só que aquele perfil de galera que gosta desses jogos, normalmente gosta muito. Eu com certeza vou gostar muito do Lisboa, o jogo é muito bonito, o jogo é maravilhoso de maneira geral. Eu tô pra jogar, eu vou ter jogado já uns 2 meses atrás, tá difícil de jogar ele, mas logo em breve vou jogar e trago a minha opinião pra vocês. O The Gallery eu joguei uma vez, a experiência não foi tão boa, mas porque era um dia que tava meio corrido e tal, e aí não era pra ser um dia pra aquele tipo de jogo. Depois eu quero jogar ele de novo pra realmente dar uma opinião melhor sobre ele. Não que eu não tenha gostado do jogo, mas era pesado para aquele momento. Aí eu acabei não me ligando em vários detalhezinhos, porque o jogo tem muita regra e muito detalhe, né? E por fim, uma última indicação que eu dou aqui para quem gosta de cooperativos é o Robinson Crusoe, pessoal. É um jogo que também é um jogo relativamente pesado, ele tem um peso maior, quando você vai ver das notas de peso dele, né? E ele também é um jogo cooperativo que eu joguei, foi um dos primeiros jogos de tabuleiro que eu joguei. E aí ele é um pouco diferente do Spirit Island, porque ele tem cenários fixos, e é legal que a gente tem que sobreviver numa ilha também, só que aí é sobreviver sobre as coisas da ilha. Então, animais, falta de comida, o tempo, vão acontecendo eventos. Então, para quem curte jogos cooperativos, a temática dele eu acho muito legal. As mecânicas do jogo também são bem legais, mas é aquilo, né? Você vai fazendo cenários, depois meio que se acaba ele também. Dá para jogar de novo e tal, mas ele é um jogo onde você é mais pré-determinado. Como tem a questão de cartas, etc., que vai mudando, o que vai acontecer ou não, aí fica um pouco mais rejogável, vamos assim dizer. Não é aquele jogo 100% Legacy, que é aquele jogo que você joga só uma vez e não joga nunca mais, porque é exatamente aquela história, então dá pra jogar ele mais de uma vez. Inclusive, quando a gente jogou na época, a pessoa já tinha jogado, o dono do jogo,
que era o Leandro, ele já tinha jogado, se não me engano, então jogou de novo com a gente, então é um jogo que dá pra jogar e realmente ele é um jogo bem legal pra quem curte jogos cooperativos, pessoal. É isso aí, espero que tenham curtido. Caso vocês tenham indicações, também deixem aqui nos comentários. É isso aí e até a próxima.